O nosso medo é uma energia suficiente para manter ainda a resistência do mal, que ainda permanece entre os encarnados, mas que estão aqui ainda. Existem os demônios encarnados. Sim, tem. Nós vamos saber muito bem disso logo, logo. O que nos revela outubro? Talvez algumas coisas sejam noticiadas, talvez não sejam, mas é uma parte muito importante na troca desses temas. Porque tudo está sendo montado por trás das cortinas. O teatro só vai ser visto de fato quando as cortinas se abrirem. Mas já está tudo armado, está tudo planejado, tudo ensaiado. Algumas coisas estão sendo ainda ajustadas. E outubro, pelo que nós estamos não só recebendo de informações, mas também sentindo, porque essa coisa que nós estamos sentindo, essa angústia, essa ansiedade, essa expectativa, esse mal-estar, porque traz um desconforto físico e emocional, é uma mensagem criptografada da nossa própria alma que já sabe o que está vindo. E nós aqui ainda temos a consciência limitada e estamos sentindo um desconforto. Não precisa provar nada. Você sente. Ou você estaria tranquilo porque teria muito tempo. Se você tem um casamento, o teu casamento, seja o noivo, seja a noiva. Se você vai ser um pai de família, uma mãe de família, vai tá vindo um bebezinho ali. Se você tem uma viagem incrível que você tanto sonhou e está marcado, se você tem uma formatura que você a duras penas conseguiu concluir o curso e agora vai vir a formatura, se você tem uma vaga de emprego tanto desejada, se você tem um relacionamento que você tanto esperou e agora parece que vai estar tudo certo, veja como a gente sente as emoções nessas situações. Mas só que aí a gente tem a noção do fato, porque é uma realidade material, física, visível aos olhos e escutada aos ouvidos, enfim, aos sentidos do corpo. Mas quando você sente tudo isso e não sabe de onde vem, que é o caso da agora, porque nós não estamos vendo aquilo que não está sendo mostrado. Então nós não temos a certeza do que está acontecendo, porque não estão sendo ditas em palavras e mostradas e provadas. Mas nós sentimos que vai chegar um momento grandioso. Não precisa eu estar aqui dizendo isso e nem outras pessoas, outros canalizadores, porque nós sentimos que algo grandioso está chegando. E isso está trazendo até um certo desconforto, que se manifesta em vários sintomas já falados aqui, inclusive nesta quarta-feira, no texto que eu fiz, né? Que a alma sabe o que está para chegar. Então, outubro é um mês muito importante, como foram os meses anteriores, os próximos e o próximo ano. Porque a janela vai se fechar em 2025, talvez no final do ano, não sei, não tem dia e mês, mas fecha. Vamos dizer assim, que fecha no final do ano de 2025. Até lá, muitos eventos já deverão estar sacramentados, mas outubro nos reserva algo grandioso, que nem eu sei aqui dizer exatamente o que vai vir, mas vai ser grandioso. Talvez vamos saber disso mais para o final do ano, ou ano que vem, ou até só 2025, mas nós vamos saber o que aconteceu em outubro deste ano. Mas eu diria que algumas coisas vão ser reveladas, talvez coisas bem sutis, mas quem está atento vai entender e vai saber. Então eu digo para cada um de vocês, prestem atenção neste mês de outubro. Mas não precisa ficar angustiado e nem preocupado. Continue a tua vida naturalmente, apenas com a confiança que tudo vai acontecer. Eu, como ser humano, também tenho minhas limitações, como todos vocês, e às vezes eu me angustio com certas coisas. Mas eu já aprendi que não depende mais de mim certas coisas.
Aquilo que depende de mim é aquilo que eu posso fazer. Aquilo que não está no meu alcance, que não depende de mim, eu não tenho que ficar perdendo meu tempo, apenas confiar. Porque o plano divino, que é o plano maior, vai se concretizar. Querendo ou não querendo, eu, os demais ou até as forças contrárias à luz, ninguém vai impedir isso. Então eu costumo dizer assim para as pessoas que ficam questionando, mas não está acontecendo nada e parece que o maligno está cada vez mais fortificado. E eu digo assim, olha, eu quando descobri que nada vai impedir o plano divino, eu comecei a me tranquilizar também, ficar mais confiante. Hoje eu diria assim, aquela autoridade, aquele país, aquele sistema, aquele grupo de mandantes estão fazendo isso, barbaridades para o mundo e para as coisas. Eu só digo assim, bom, vamos ver até onde vai a corda. Eu, quando era criança, a gente tinha na colônia, né, tinha as criações, né, os animais. A gente tinha, sim, tinha bastante área de terra, não era tão pequena, então tinha espaço. Mas às vezes tinha lá um lugar que tinha que levar um boi, um cavalo, numa corda, porque senão ele ia passar do limite, ele ia lá para a roça e comia os milho, e aquilo não era para comer, era para comer o capim, o pasto, a grama que tinha ali sobrando. Então a gente podia, se não tinha cerca, a gente levava ele numa corda e amarrava. Amarrava lá numa árvore, num toco, lá numa pedra, para que ele pudesse ir até onde a corda ia. Então a gente calculava, a corda não pode permitir que ele vá comer o milho que está lá perto. Então a gente tinha o tamanho da corda. Então, até onde vai a corda, é até onde está liberado para ir. Então, os maus que hoje ainda estão mandando nos países de todo o planeta, que eles estão agora todos alvoroçados, se manifestando. Parece que tomaram conta, mas na verdade foi botado a corda num capim novo. Eles estão lá se deliciando com aquele capim novo, mas a corda tem um limite. E eu só quero saber, então, até onde a corda vai. E ela não vai passar nem 1 centímetro daquele limite. Por isso vamos confiar. Vamos confiar, porque tudo está sendo finalizado e já estão começando a mostrar aquilo que é preciso ver. Cada um vai conhecer parte da verdade suficiente para entender que mundo viveu até aqui. Em abril de 2021, bem no começo de abril de 2021, eu fiz um texto, escrevi um texto, não é áudio, é texto. O computador quântico. Entra lá no YouTube, no Google, coloca lá o computador quântico, coloca meu nome. Vai aparecer esse texto. Naquela época veio essa mensagem, eu não sabia disso. Que tudo está sendo registrado. Não tem como alguém contestar qualquer coisa que vai vir em breve. Não existe lei, não existe juiz, não existe autoridade, não existe proteção de nada que alguém queira justificar suas atitudes. Porque agora, no tempo final da limpeza planetária, está sendo feita a limpeza dos encarnados que se comprazem no mal. E quando chegar a hora, não vai ter nenhum lugar que eles vão se esconder, porque a luz é tanta e o computador quântico vai mostrar até os pensamentos. Eu sugiro que vocês leiam aquele texto. Hoje até eu complementaria aquele texto com mais informações, mas aquilo que está lá já é suficiente para que você possa compreender como será o processo. Existe sim esse computador quântico, existe esse não é um controle, mas é uma maneira de registrar o porquê que nós estamos aqui num fractal de alma, experienciando a dualidade, as polaridades do mundo de provas e expiações, e em tempo real é transmitido cada emoção, cada sensação, cada experiência de cada alma encarnada, não para
as suas versões mais elevadas somente, mas para a fonte que transmite para todo o cosmos infinito, para todas as almas criadas em todos os lugares do cosmos infinito. É feita através dessa informação. E essa informação ela é registrada aonde? Nesse computador quântico. Nós vamos entender de física quântica muito em breve, até quem nunca estudou. Tudo vai ser quântico. Não há mais limites, não há mais teorias restritas querendo controlar a mente das pessoas. Ninguém controla uma mente, ninguém controla uma consciência. Tudo é quântico, tudo está interligado, tudo é uma coisa só. Quando a consciência começa a compreender, acaba todas as limitações. Então, em outubro, nós vamos ver uma situação que já apelidaram ela de a tempestade de outubro. Alguém colocou lá outubro vermelho. Não, mas não é. Falar em outubro vermelho, ele já traz um pouco de apreensão. Não, e falar em tempestade também. A pessoa não sabe o que tempestade é. Não é uma tempestade física. É uma tempestade psíquica, onde vai ser bombardeada as consciências para que elas se abram, para que elas se expandam, para que elas tomem conhecimento. E também para que o processo de transição planetária se conclua. Então, mesmo que não seja mostrado para a humanidade, o que vai acontecer em outubro vai ser muito importante nesse processo de transição planetária, de ascensão das almas. Por isso, outubro é um mês que é, sim, muito decisivo, mesmo que as pessoas não vejam nada. As mensagens, elas precisam ser trazidas para que tragam a confiança em cada um de nós, em cada um de vocês, e não medo e apreensão. Isso é importante. Entender que há um comando, sim, e é um comando da luz e não das sombras, não das trevas. Se o comando é da luz, o comandante sabe o que tem que fazer. E o que ele fizer é para o nosso bem. Não tem nenhum maluco no comando do planeta Terra. Tem alguns malucos em funções do comando dentro dos poderes que os homens desenvolveram para controlar, para administrar, para tirar proveito também, né? Uns sobre os outros. Essa coisinha. É como se fosse uma escola e os alunos fizerem brincadeiras no recreio. Pode fazer a brincadeira que quiser. Pode fazer um joguinho lá, uma montanha-russa, uma guerra de força lá numa corda, um time puxando para um lado, um time puxando para o outro. Podem se bater até se quiserem, podem fazer o que quiserem. Mas o comando da escola decide tudo o que é. Aquela escola precisa apresentar a seus alunos. Os alunos só têm duas coisas: o recreio para se divertir e a condição de aprender as coisas dentro da sala de aula. Assim é o planeta Terra. Tem as opções, mas quem comanda não está sentado na classe e nem está participando do recreio. Quem comanda está lá na sala da diretoria, na direção, a portas fechadas às vezes, decidindo o destino da escola e dos seus alunos. Nenhum aluno tem poder para decidir esse poder da escola. Podem tentar o que quiserem, mas há uma hierarquia. E a hierarquia da Terra está tomando as últimas decisões. O que vai acontecer? Como vai acontecer? Mas os alunos desta escola, assim como os alunos daquela escola que vocês conhecem lá, que a gente frequentou,
tem o poder de decidir se quer aprender ou não quer aprender as lições, se quer ser aprovado ou não quer ser aprovado para um curso superior. Aí ninguém, nem a diretoria da escola vai se importar se o aluno decidir reprovar. É uma escolha dele, sem problema. Então, outubro nos vai, se não mostrar pelo menos um pouco do que está acontecendo, mas ele está, sim, destinado a ter grandes acontecimentos acontecendo, mesmo que seja por trás das cortinas ainda, que serão abertas depois, para que a encenação seja mostrada como ela realmente é. Mas tenha certeza, porque a tua alma está sentindo isso, não preciso eu estar aqui dizendo. Aliás, eu nem precisaria nem estar aqui fazendo textos, nem escrevendo textos, nem fazendo áudios, porque a tua alma sabe. Mas a gente está aqui, sim, para dizer para você, confia, está tudo certo, o que você está sentindo é realmente o que está para chegar. Não se deixe levar pelo desânimo, não se deixe levar pelo sintoma do desconforto. Vibre na luz, vibre na alta frequência, comemore, porque você chegou até aqui. Senão você não estaria aqui ouvindo esse áudio de hoje. Você não estaria aqui encarnado. Se você está onde você está, porque você chegou até aqui. Isso é real. Ninguém está no lugar errado, nem na hora errada. Está tudo dentro do plano. Vamos confiar neste plano. Pois a hora, cada dia, cada minuto, a hora final está mais próxima. E nós vamos vibrar junto com o planeta a grande mudança, a grande transformação. Porque nós somos a transformação do planeta, porque as nossas consciências é que somadas criam a frequência da transição planetária. A nossa consciência, somada uma com a outra, conseguiu mudar a linha de tempo da Terra. As nossas consciências determinam também, não somente o destino da coletividade, mas também, principalmente, o nosso destino final, que será a nova Terra ou será o exílio. Mas tudo está dentro de você. Nada está fora. Você é parte do plano. Nós somos o plano divino, porque a humanidade está aqui representando esse plano, na matéria, na fisicalidade, na vivência e na experiência. Então o momento não é de tristeza nem de dor, ele é de júbilo, de comemoração, de euforia, porque nós vencemos as trevas. E agora, eu vos deixo, como sempre, um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.